Então, como eu disse, a gente tinha pouca coisa de acréscimo hoje, né? Porque é continuação, então a gente vai para questões resolvidas, né? Ou seja, a gente vai ver algumas questões baseando-se nas atividades aqui. Por exemplo, esse enunciado aqui nós temos: classifica as expressões irracionais em irracional, racional inteira ou racional fracionário. Por que eu estou colocando essa questão? Porque na atividade que vocês vão ter, vocês precisam saber, vão precisar classificar se ela é uma irracional, se ela é racional inteira ou se ela é racional fracionária. Então, existem alguns modelos que precisa a gente fazer algumas continhas ou algumas transformações antes de dar essa classificação, tá? E aí a gente vai demonstrar isso aqui agora na prática. Por exemplo, na letra A, nós temos x elevado a menos 3. Então, aqui, olhando assim rapidamente, você observa e pensa que, opa, ela não está no radical, ela não está na fração e o expoente não é fracionário. Então, ela é uma racional inteira, certo? Só que não. E a gente vai ver aqui como é que funciona primeiro. Quando tiverem expoentes negativos, em letras, a gente tem que tomar o cuidado. Porque expoente negativo tem que inverter fração. Como assim fração? Isso daqui é uma fração. É um número inteiro, só que com uma divisão exata não fica dessa forma. Então, a primeira parte a gente vai ter que fazer inverter. O 1 vai para cima e o x elevado ao cubo vem para cá, para baixo, com o sinal invertido, tá? E aí, ao fazer essa inversão, olha o que acontece. O x elevado ao cubo, a letra foi para a fração. Quando a letra vai para a fração, o que acontece com a letra na fração? A gente tem uma, que a gente explicou na estante, né? Racional fracionária, ó. Letra na fração. Letra na fração, tá? É uma racional fracionária. Então, aqui nós temos a classificação. Eu vou abreviar, tá? Por causa do espaço está curto. Então, nós temos uma racional fracionária, tá? Racional fracionária. Vamos ao segundo exemplo. Y elevado a menos 2. Aí você já entendeu, né? Menos 2, menos 3, ó. Segue a mesma regra, né? Então, eu vou ter 1 y ao quadrado, letra na fração, isso significa o quê? Racional fracionária. Próximo caso, nós temos aqui radical, letra dentro do radical, ó. Esse x está dentro do radical. E a regra diz, né? Letra dentro do radical faz com que nós temos o quê? Uma irracional, né? Vou colocar IR aqui, irracional. Uma expressão algébrica irracional. Por quê? Por causa que ela tem uma letra dentro do radical. Letras no radicais faz com que elas sejam irracionais. Letra D. Aqui nós temos raiz quadrada de 9 mais x elevado ao quadrado. Temos um radical? Sim. Só que nós não temos letra aqui, né? Então, raiz quadrada de 9 e o x ao quadrado. Ou seja, se a gente resolver aquilo ali, não interfere absolutamente nada. Então, aqui é positivo, não vai para radical, não vira fração. Ou seja, isso aqui então vai ser uma racional inteira. Porque o valor do x está numa fração, uma parte inteira, né? Se fosse transformar isso aqui numa fração, o 1 que viria aqui embaixo e não o x. Então, racional inteira para essa daqui, né? Nessa outra letra E, nós temos uma letra, né? Sempre a gente vai observar as letras, tá? Sempre observa as letras, porque ela que vai definir, até porque a parte é algébrica. Expoente fracionário. Expoente fracionário, a gente lembra que ele se transforma em radical, em que esse radical fica a letra, ou seja, irracional. Nem precisa a gente fazer essa transformação, tá? Só para mostrar que todo expoente fracionário vira um radical. E como já expoente fracionário a gente já sabe, nós temos uma
irracional aqui também. Expoente fracionário, equação irracional. E para fechar essa parte aqui, nós temos uma de resolução em que o expoente é negativo, né? Se você for olhar ela no início, tomar cuidado com as chamadas pegadinhas, tá? No início aqui você vai observar que temos uma letra no denominador da fração. Então, você vai logo lá de cara e coloca lá como se fosse uma racional fracionária. Por quê? Está embaixo da fração. Só que não é isso, tá? Como ele tem um sinal de menos aqui, primeiro eu tenho que fazer alguns processos, como eu expliquei lá anteriormente, né? Então, nesse caso, expoente negativo, eu vou fazer igual fizemos aqui na letra A e na letra B, ó. Primeiro tem que inverter a fração. E aí, nesse caso, invertendo a fração, nós temos o x mais 5 que está aqui embaixo, indo para cima. E o 7 que está em cima, vindo para baixo. Como o expoente aqui ele é fora do parênteses, então ele mantém fora do parênteses, perdendo o sinal. Bom, feita essa troca, agora está tudo, entre aspas, normal. Aí agora a gente pode classificar. E nessa classificação nós temos embaixo o 7, né? O 7. E a letra, que é a parte algébrica, está em cima da fração. Então, portanto, isso aqui é uma racional, porque na fração não tem letra aqui embaixo. E ela é inteira, justamente por não ter essa letra aqui embaixo. E aí nós temos como fazer essas classificações, tá? Então, tomar cuidado e não ir logo de impulso na classificação, tá bom?